A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora, viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, mais uma semana se passou a correr e cá estamos novamente agora para falarmos de outro assunto. É um assunto que acomete cada vez mais pessoas, infelizmente. E então vamos falar sobre ele e tentar esclarecer, através da visão espírita, o que é isto da síndrome de pânico e o que é que podemos fazer ou alterar em nós para atenuar esta questão. No livro Amor, Imbatível Amor, psicografado por Divaldo Pereira Franco, editado pelo espírito Joana de Ângeles, fala exclusivamente sobre a síndrome de pânico. Em 1980, foi estabelecido como sendo uma entidade específica, diferente de outros transtornos de ansiedade, aquele que passou a ser denominado como síndrome de pânico, ou melhor, elucidando, como transtorno de pânico em razão das suas características serem diferentes dos conhecidos distúrbios. A designação tem origem no deus Pan, da mitologia grega, caracterizado pela sua fealdade e forma grotesca, parte homem, parte cabra, e que se comprazia em assustar as pessoas que se acercavam do seu habitat nas montanhas da Arcádia, provocando-lhes o medo. Durante muito tempo, esse distúrbio foi designado indevidamente como ansiedade, síndrome de despersonalização, ansiedade de separação, psicastenia, hipocondria, histeria, depressão atípica, agorafobia, até ser estudado devidamente por Sigmund Freud, ao descrever uma crise típica de pânico numa jovem nos Alpes suíços. Anteriormente, caros amigos e ouvintes, durante a Guerra Franco-Austríaca de 1871, o Dr. Marion da Costa examinou pacientes que voltavam do campo de batalha apresentando terríveis comportamentos psicológicos com crises de ansiedade, insegurança, medo, diarreia, vertigens e ataques, entre outros sintomas, e que foram denominados como coração irritável, por fim tornando-se conhecido como síndrome de Da Costa, pela valiosa contribuição que ele ofereceu ao seu estudo e terapia. A síndrome de pânico pode ocorrer de um para outro momento e atinge qualquer indivíduo, particularmente entre os 10 aos 40 anos de idade, alcançando na atualidade expressivo índice de vítimas que oscilam entre 1 e 2% da população em geral. Na atualidade, caros amigos ouvintes, apresenta-se com alta incidência, levando grande número de pacientes a aflições inomináveis. Existem fatores que desencadeiam, agravam ou atenuam essa ocorrência e podem ser catalogados como físicos e psicológicos. Já não se pode mais considerar como responsável pelos distúrbios mentais e psicológicos uma causa unívoca, porém uma série de fatores predisponentes como ambientais, especialmente no de pânico. Entre os primeiros se destacam os da hereditariedade, que se responsabilizam pela fragilidade psíquica e pela ansiedade de separação. Tais fatores genéticos facultam o desencadear da predisposição biológica para a instalação do distúrbio do pânico. Por outro lado, os conflitos infantis, geradores de insegurança e ansiedade, facultam o campo hábil para a instalação do pânico quando se dá qualquer ocorrência direta ou indireta que se responsabiliza pelo desencadeamento da crise.
Acredita-se, caros amigos e ouvintes, que a responsabilidade básica esteja no excesso de serotonina sobre o sistema nervoso central, podendo ser controlada a crise mediante a aplicação de drogas específicas, tais como clonazepam, não obstante ainda seja desconhecido o efeito produzido em relação a esse neuroreceptor. O surto ou crise é de efeitos alarmantes por transmitir uma sensação de morte, gerando pavor e desespero que não cedem facilmente, e isso estão-se a retratar aqui todos aqueles que já passaram, digamos, por um ataque de pânico. A utilização de palavras gentis, os cuidados verbais e emocionais com o paciente não operam o resultado desejado, em razão da disfunção orgânica que faculta a instalação da ocorrência, embora contribuam para fortalecer no enfermo a esperança de recuperação e poder trabalhar-se o psiquismo de forma positiva que minora a sucessão dos episódios devastadores. Caros amigos, não raro, o paciente desestruturado emocionalmente e vitimado pela sucessão das crises pode desenvolver um estado profundo de agorafobia ou derrapar em alcoolismo, toxicomania, como evasões do problema que mais o agravam, em vez de atenuar. Isso sem dúvida nenhuma. É uma doença que se instala com mais frequência na mulher, embora ocorra também no homem, e não se trata de um problema exclusivamente contemporâneo, resultado do stress dos dias atuais, em razão de ser conhecida desde a Grécia Antiga, havendo sido, isto sim, melhor identificada mais recentemente. Podendo ser curada com um cuidadoso tratamento psiquiátrico ou psicológico, desde que o paciente se lhe submeta com tranquilidade e sem a pressa que costuma acompanhar alguns processos de recuperação da saúde mental. O distúrbio de pânico encontra-se enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis e reencarna com predisposição fisiológica, imprimindo nos genes a necessidade da reparação dos delitos transatos que permaneceram sem justa retificação, porque desconhecidos da justiça humana, jamais, porém, da justiça divina e da própria consciência do infrator. Por isso mesmo, caros amigos e ouvintes, o portador de distúrbio de pânico não transfere por hereditariedade necessariamente a predisposição aos seus descendentes, podendo ele próprio não ter antecessor nos familiares com essa disfunção explícita. E dispensável esclarecer que, embora a gravidade da crise, o distúrbio de pânico não leva o paciente à morte, apesar de dar-lhe essa estranha e dolorosa sensação. Num outro livro, com o título Autodescobrimento, uma busca interior, da mesma autora, Joana de Ângeles, que fala das viciações mentais, também há uma abordagem a respeito da síndrome de pânico que passamos a descrever. Diz assim, que no imenso painel dos distúrbios psicológicos, o medo avulta, predominando em muitos indivíduos e apresentando-se, quando na sua expressão patológica, em forma de distúrbio de pânico. O medo em si mesmo não é negativo, assim se mostrando quando irracionalmente desequilibra a pessoa. O desconhecido, pelas características de que se reveste, pode desencadear momentos de medo, o que também ocorre em relação ao futuro e sob determinadas circunstâncias, tornando-se, de certo modo, fator de preservação da vida, ampliação do instinto de autodefesa. Mal trabalhado na infância, por educação deficiente, o que poderia tornar-se útil
diminuindo os arroubos excessivos e a precipitação irrefletida, converte-se em perigoso adversário do equilíbrio do educando. Caros amigos, são comuns, nesse período, as ameaças e as chantagens afetivas. Como, por exemplo, se tu não te alimentares ou não dormires, ou não procederes bem, o papai e a mamãe não gostarão mais de ti. Ou o bicho-papão vai-lhe apanhar, etc, etc. A criança, incapaz de digerir a informação, passa a ter medo de perder o amor, de ser devorada, por exemplo, perturbando a afetividade que entorpece a naturalidade no seu processo de amadurecimento, tomando o adolescente inseguro e um adulto que não se sente credor de carinho, de respeito e de consideração. A deformação leva-o às negociações sentimentais, por exemplo, conquistar mediante presentes materiais, a bajulação, anulando a sua personalidade, procurando agradar o outro, diminuindo-se e supervalorizando o afeto que anela. A pessoa é e deve ser amada assim como é, tal como é. Naturalmente, todo o seu empenho deve ser direcionado para o crescimento interior, o desenvolvimento dos recursos que dignificam, não invejando quem lhe parece melhor, pois alcançará o mesmo patamar e outros mais elevados se o desejar, nem se magoando ante a agressividade dos que se encontram em níveis menores. Por outro lado, em face das ameaças, o ser permanece tímido, procurando fazer-se bonzinho, não pela excelência das virtudes, mas por mecanismo de sobrevivência afetiva. Tudo isto consequências de uma educação deficiente. O medo, assim considerado, pode assumir estados incontroláveis, causando perturbações graves no comportamento. Caros ouvintes, os fatores psicossociais, as pressões emocionais influem igualmente para tomar o indivíduo amedrontado, especialmente diante da liberação sexual, gerando temores injustificáveis a respeito do desempenho na masculinidade ou na feminilidade, que propiciam conflitos psicológicos da insegurança a refletirem-se na área correspondente com prejuízos muito sérios. Bem canalizado, o medo se transforma em prudência, em equilíbrio, auxiliando a discernir qual o comportamento ético adequado até o momento em que o amadurecimento emocional o substitui pela consciência responsável. Confunde-se o pânico como expressão do medo quando irrompe acompanhado de sensações físicas como disritmia cardíaca, sudorese, sufocação, colapso periférico, produzindo algidez generalizada. Essa sensação de morte, compressão no peito, esvaecimento das energias que aparece subitamente, desencadeada sem aparente motivo, tem outras causas, tem raízes mais profundas. Na anamnese do distúrbio de pânico, constata-se o fator genético com alta carga de preponderância, e especialmente a presença da noradrenalina no sistema nervoso central. É, portanto, uma disfunção fisiológica predomina no sexo feminino, especialmente no período pré-catamenial, o que mostra haver a interferência de hormónios, sendo menor a incidência durante a gravidez. Sem dúvida, caros amigos e ouvintes, a terapia psiquiátrica faz-se urgente, a fim de que determinadas substâncias químicas sejam administradas ao paciente, restabelecendo-lhe o equilíbrio fisiológico. Invariavelmente,
atinge os indivíduos entre os 20 e os 35 anos, podendo surgir também em outras faixas etárias, desencadeado por fatores psicológicos, requerendo cuidadosa terapia correspondente. Há, entretanto, caros amigos, síndromes de distúrbio de pânico que fogem ao esquema convencional. Aqueles que têm um componente paranormal como decorrência de ações espirituais em processos lamentáveis de obsessão. Agindo psiquicamente sobre a mente da vítima, o ser espiritual estabelece um intercâmbio parasitário, transmitindo-lhe telepaticamente clichês de aterradoras imagens que se vão fixando até se tornarem cenas vivas, ameaçadoras, encontrando ressonância no inconsciente profundo, no qual estão armazenadas as experiências reencarnatórias que, desencadeadas, emergem, produzindo confusão mental, até o momento em que o pânico irrompe incontrolável de forma generalizada. Dá-se, nesse momento, a incorporação do invasor no domicílio mental, que passa a controlar a conduta da vítima que se lhe submete à indução cruel. Cresce assustadoramente na sociedade atual essa psicopatologia mediúnica que está a requerer sérios estudos e cuidadosas pesquisas. As terapias, caros amigos, as terapias de libertação têm a ver com a transformação moral do paciente, a orientação ao agente e a utilização dos recursos da meditação, da oração, da ação dignificadora e beneficente. Quando a ingerência psíquica do agressor se faz prolongada, somatiza distúrbios fisiológicos que eliminam noradrenalina no sistema nervoso central do enfermo, requerendo concomitantemente a terapia especializada já referida. Mediante uma conduta saudável de respeito ao próximo e à vida, o indivíduo vai-se precaver da interferência perniciosa dos seres espirituais perturbadores, adversários de existências passadas, que ainda se comprazem na ação perversa. Esse sítio que promovem responde por inúmeros fenómenos de sofrimento entre os homens. Não sendo a morte, do corpo o aniquilamento da vida, a essência que o vitaliza, o eu profundo prossegue com as suas conquistas e limitações, grandezas e misérias. Como o intercâmbio decorre das sintonias e afinidades morais e psíquicas, fácil é constatar-se as ocorrências que se banalizam. O medo, caros amigos, o medo, portanto, necessita de canalização adequada e o distúrbio do pânico, examinada a sua gênese, merece os cuidados competentes, sendo passíveis de recuperação ambos os fenómenos psicológicos viciosos a que o indivíduo se adapta, mesmo sofrendo. Concluindo, caros amigos ouvintes, considerando-se os diferentes fatores envolvidos na síndrome de pânico, acreditamos que buscar apoio para tal patologia, tanto na área clínica, com o uso de medicação adequada, se for o caso, quanto no apoio psicoterapêutico e na abordagem espiritual, deva ser o procedimento mais facilitador de um viver menos sofrido, visto enfocar todos os aspectos do indivíduo. Certamente que este tema não se esgota aqui, nas considerações aqui apresentadas. Entretanto, temos certeza de que poderá servir de norte, de orientação aos que sofrem com esta síndrome. Para todos aqueles que já passaram e passam, o nosso pensamento, a nossa oração, adiantando
que a Associação Espírita de Xeirense acolhe todos aqueles que precisam de ajuda, porque uma associação espírita é um hospital, o hospital das almas. Mas as almas precisam, nesta altura, nesta etapa, neste estágio evolutivo, precisa de 2 hospitais. Os hospitais da nossa medicina convencional e os hospitais espirituais. Hoje ficamos por aqui, não sem antes de vos deixar com uma pequena mensagem e que diz o seguinte, retirado do livro Vida Feliz: o que não possas concluir agora, que não te seja motivo de agastamento. Faz o possível em esforço e dedicação. No entanto, evita o aborrecimento que o aparente fracasso produz. Quando alguma ação ultrapasse a tua capacidade de executá-la ou a circunstância não te permita fazê-lo, cabe-te o dever da serenidade. Quem faz o que lhe está ao alcance, realiza o máximo. E o que não possas concluir agora, terminarás amanhã se porfiares fiel ao compromisso. Agora sim, caros amigos e ouvintes, chegamos ao fim desta rubrica A Vida Continua. Hoje falamos sobre o pânico. No próximo sábado abordaremos outra temática. Marcamos encontro então assim para a semana, à mesma hora, aqui no Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. Foi um prazer estar na vossa companhia. Fiquem aqui com um grande abraço do Pedro Silva. E não se esqueçam, caros amigos e ouvintes, de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Bem-ajam. A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.